verificar se realmente tinha. Pode passar. Né? Nesse trabalho também verifiquei setor a setor como se dava o trâmite do processo, desde a protocolização até a decisão final do juiz. Então o processo é realmente cumprido totalmente de forma digital, sem nada impresso, né? Do dia que chega lá até o dia que o ministro bate o martelo e diz quem tem razão na situação, o processo é digital. Né? Em relação aos metadados, uma disposição interessante do CNJ em 2009 é que até 2012, ano passado, os tribunais que tivessem criado sistemas de trâmite judicial digital teriam que ter todos os requisitos de organização dos documentos institucionais, preservação, segurança e avaliação e destinação implantados nos sistemas. Né? Foram justamente esses requisitos que eu investiguei, e no caso do STJ, até dezembro do ano passado, ele tinha cumprido 49% só. E isso tem uma implicação importante quando a gente for definir os elementos de confiabilidade e autenticidade do sistema. Né? Investiguei também as datas do processo, né? A data cronológica ele tinha se iniciado em 2010 e foi arquivado em 2011. A data tópica, o processo teve início no Mato Grosso do Sul, né? Ao contrário de um documento único, o processo tem um trâmite, e no caso desse processo que vai para a esfera federal, é claro que ele vai começar numa determinada localidade da federação e vai tramitar, vai para Brasília, volta para Mato Grosso. Então o local original dele, a data tópica do lugar é Mato Grosso, como local de criação. Ele foi digitalizado, o físico voltou para Mato Grosso e o processo digital continuou no STJ em Brasília até a sua finalização, ficando arquivado lá nos servidores de arquivo. Como se dá a questão do acesso a esse processo? O acesso é regulado pela resolução 121 do CNJ, né, que diz assim: dados básicos do processo, que são muitos desses que eu estou mostrando aqui para vocês, são de livre acesso, como o número, a classe, o assunto, o nome das partes, a movimentação processual e o teor das decisões, né, de forma resumida. Já o conteúdo em si do processo é limitado ao advogado, às partes e aos membros do Ministério Público. Documentos básicos que o compõem. Né? Nessa tentativa de resolver um conflito social, a Justiça vai adicionar documentos, a parte que está acusando vai adicionar documentos, o Ministério Público vai adicionar documentos, a parte que está acusando vai adicionar documentos. Então a gente vai ter uma sequência mais ou menos como essa, né? Da petição inicial até a publicação do acórdão e a certidão de arquivamento do processo, dando fim assim à ação judicial e só tendo que cumprir aquele prazo para resguardar os direitos dos judicionados. Contexto do arquivístico. A resolução 26 aqui do Conselho Nacional de Arquivos determinou que os órgãos do Poder Judiciário deveriam passar a aderir às determinações do CNJ quanto à gestão documental. Né? Desde essa resolução, o CNJ montou um programa nacional de resgate, de preservação da memória do Poder Judiciário. E por meio desse programa, com reuniões específicas lá no CNJ, foram desenvolvidas tabelas de temporalidade, manual de gestão documental e plano de classificação para os processos judiciais brasileiros, inclusive já com a sua devida avaliação. Então, essa questão é importante do contexto arquivístico. A avaliação, por exemplo, o CNJ disponibiliza lá no site dele as tabelas de avaliação. No caso do habeas corpus, ele é uma ação que deve ficar 10 anos na instituição, né, e depois ser eliminada. Quanto à descrição, por ser um sistema novo ainda, não foi previsto nenhuma estratégia de descrição arquivística com vista à difusão de cunho histórico, que vai ser um problema grave lá para frente. Um dos itens de análise foi também o contexto tecnológico. Aqui está uma figura de como funciona como funciona a tecnologia do processo judicial digital. Não vou explicar isso aqui agora. Os componentes de hardware é um computador Pentium 4 no mínimo para funcionar. Os monitores são com tela dupla, porque se antes o analista conseguia folhear o processo e comparar folha por folha, hoje ele precisa de uma tela dupla para comparar uma página com a outra, para ir voltar então para o STJ. Todos os computadores dos analistas judiciários são em tela dupla. Scanners departamentais, né, para o caso de ter alguma peça física a ser adicionada ao processo, os gabinetes têm scanner em que o analista escaneia e já insere no sistema por meio do modo de tramitação. Cartão magnético, que todos os servidores mantêm para realizar assinatura digital dentro do sistema. O dispositivo de armazenamento que eles têm com 30 terabytes, né, atualmente, e história de alta velocidade. Quanto a software,
o mínimo tem que ser o Windows NT, né? Eles aplicam o sistema de justiça, que é estruturado pela linguagem Delphi. O sistema de processo eletrônico do STJ ele foi desenvolvido internamente pelos servidores da casa. Né? Alguns outros tribunais utilizam soluções compradas ou parcerias com órgãos da iniciativa privada, mas o STJ desenvolveu com seus próprios servidores. Né? Então, os resultados da minha pesquisa, lá atrás, quando eu me perguntei, será que esses documentos são confiáveis e autênticos? Uma das hipóteses que eu dizia era assim, os sistemas de processo judicial visam prioritariamente facilitar a visualização e acelerar o trâmite dos autos, não havendo maiores preocupações com a confiabilidade e autenticidade dos documentos a médio e longo prazo. Com o decorrer da pesquisa, eu acabei identificando que existe sim uma preocupação com a confiabilidade e autenticidade dos autos, até comprovado estatisticamente. O STJ tem quase 50% daqueles requisitos cumpridos. Só que a confiabilidade e a autenticidade ainda são conceitos em construção dentro desses sistemas. Elas têm uma dotação orçamentária, mas ainda não são prioritárias, porque o reclame da sociedade é muito do julgamento rápido das ações. Então, quem desenvolve acaba ficando meio que refém disso e deixa de tomar cuidado com a questão da preservação, da confiabilidade desse dado, da assinatura digital está sendo aposta. Então, é uma coisa que às vezes vai sendo feita toque de caixa e muitas das coisas que são basilares para o bom funcionamento ficam para trás. O não cumprimento desse prazo pelo CNJ foi uma questão importante, né? Porque se até 2012 estava determinado para ter 100% dos requisitos e não tem só metade, então esse é um problema que tem que ser atacado, porque são os processos da sociedade brasileira. Né? Se o Estado diz que para ele ser seguro ele tem que ter isso, então todas as instituições têm que correr atrás e implantar nos seus sistemas. Uma segunda hipótese era que os processos judiciais digitais atuais estão sujeitos a uma frágil noção de segurança que não subsiste quando confrontada com os preceitos da arquivologia ou mesmo com um conjunto de normas de segurança da informação definidos pelo Estado. A pouca participação de arquivistas no desenvolvimento de sistemas de PJD agrava esse quadro. Né? Então, uma questão interessante no STJ é que no começo do processo judicial digital, a equipe de arquivistas, porque lá tem a Secretaria de Arquivo e Informação, eles só participavam do processo judicial administrativo. Com o decorrer do processo judicial digital e com os problemas que foram acontecendo, essa equipe, desde o ano passado, está sendo inserida dentro da equipe de desenvolvimento do projeto, com o objetivo justamente de atualizar o plano de classificação dentro do sistema e verificar as questões relativas à confiabilidade e autenticidade. Ou seja, está sendo feita uma parceria entre as pessoas da tecnologia da informação, da informática, e as pessoas do arquivo para garantir segurança desses documentos. Né? Uma das conclusões que eu cheguei foi que a gente não pode tratar, se quando eu pegava um documento físico eu tinha como, pela falta de uma assinatura, ou por uma fonte distinta, ou a falta de um brasão, dizer que ele era confiável ou não confiável, autêntico ou não autêntico, no processo judicial digital isso é um pouco mais difícil de fazer. Né? Então a gente preferiu trabalhar em termos de níveis de confiabilidade e autenticidade. Né? Então qual o nível de confiabilidade e autenticidade do processo judicial hoje? É de 49%. Ou seja, é o nível que se dá em razão do que ele atende das especificações do próprio Estado para que ele seja seguro. Nada impede que os planejamentos específicos do STJ façam esse nível de confiabilidade e autenticidade aumentar para 60, para 80, para 90, como já é o direcionamento das reuniões que estão tendo lá. Mas eu não posso chegar hoje e dizer, não é confiável, não é autêntico, não tem como. Ele tem um nível que pode subir ou baixar conforme o que o tribunal desenvolva administrativamente para melhorar o investimento. Pode passar. Aqui é a resolução, porque eu estava falando que os arquivistas estão sendo inseridos, a resolução lá do STJ, que falou que o plano de classificação da área fim será incorporado ao sistema de justiça de forma associada à tabela unificada de ações e utilização tribunal. E a Secretaria de Documentação, que é o arquivo, ficou responsável por submeter ao comitê as propostas de atualização da tabela fim, lançar fases no sistema de justiça para registro e acompanhamento dos processos destinados à alienação e prestar um apoio técnico-administrativo indispensável ao cumprimento de tal resolução. É uma inserção ainda tímida deles, né, dentro do processo judicial digital, mas que já é muito significativa. Né? Quando a gente analisa, às vezes, a questão da relação entre informática e arquivistas, a gente sempre observa uma cisão, mas dentro das instituições isso está mudando muito
e está mudando rápido. Um exemplo é essa resolução do STJ. A terceira hipótese que eu lancei dentro do trabalho era que a investigação acerca da confiabilidade e autenticidade dos processos judiciais digitais e, consequente, proposição de melhorias que reforcem a qualidade arquivística dos registros pode ser promovida por meio da diplomática contemporânea. Pode sim, porque antes de analisar esse processo, eu não tinha nenhuma fonte para dizer se ele era confiável, se ele era autêntico. Então eu fui buscar na diplomática, justamente decompondo o documento, né, os seus elementos constitutivos, e analisando um a um, indo a fundo, fazendo realmente um perfil do documento, dos seus metadados. E essa ferramenta, a ferramenta que eu utilizei foi a diplomática. Devem existir outras, mas preconiza-se um desenvolvimento maior da diplomática como uma ferramenta de trabalho mesmo do arquivista para resolver esse problema da confiabilidade e autenticidade. As recomendações que foi até objeto de uma reunião com o STJ, como eu era parceiro de um termo de convênio, quando eu terminei a pesquisa, eu tive que voltar lá, participar de reuniões para dizer em que minha pesquisa podia melhorar o funcionamento do sistema. Então, algumas das recomendações que eu dei para eles foi planejar e promover a adesão ao sistema de justiça aos 51% de metadados estipulados pelo CNJ, mas que ainda estão faltando. A sorte é que o CNJ, apesar de estipular que isso tem que ser cumprido, ele não determina nenhuma sanção, nenhuma pena para a instituição. Então, isso tem que ser implantado. Inserir arquivistas especialistas em gestão documental na equipe de desenvolvimento do sistema de justiça e prever módulos específicos de armazenamento e difusão da informação de cunho histórico. Porque hoje ninguém sabe qual foi o primeiro processo eletrônico do STJ. Não se tem notícia. Até por ser novo, está tudo em trâmite, tudo em fase corrente, mas mesmo assim, lá no futuro isso vai ter um reflexo importante, porque os pesquisadores, como eles vão ter acesso à informação dos processos desse início do século XXI, para desenvolver suas pesquisas do que era o Brasil na época, de quais eram os problemas do judiciário, da população. Então isso não tem hoje, porque ele corre, como foi uma das conclusões, o processo judicial corre para atender a demanda social por julgamentos mais rápidos. Isso faz com que alguns preceitos arquivísticos de confiança e autenticidade fiquem em segundo plano. Era essa a mensagem que eu tinha para passar, está o meu e-mail, o título da dissertação, para quem quiser pesquisar na internet, ter acesso ao conteúdo, ao teor do conteúdo, aí lá vai estar melhor determinado essas análises que eu fiz, e também a minha orientadora, a professora Georgette Rodrigues. A apresentação do Leonardo, né, gente? Assim, achei um trabalho árduo que ele fez, tá de parabéns. Antes de a gente abrir para debates aqui, tem um recado da comissão do evento, que os certificados já estarão disponíveis ao término dessa mesa até às 15 horas, para que cada um possa pegar os seus. Então, agora nós vamos abrir para o debate, vamos fazer as perguntas, a mesa está aqui disponível. E vamos fazer como blocos também, né? Eu acho melhor para a gente poder responder. A cada 3 perguntas, a gente traz para a mesa responder. E quem perguntar, a gente se identifica, fala o órgão, ou de onde é, para a gente poder também saber mais ou menos o público que está aqui. Gente, só pedindo para que as perguntas, como a gente não tem muito tempo, que sejam perguntas breves e objetivas para que a mesa possa debater. Nenhuma pergunta? Então eu vou perguntar. Eu dei oportunidade, já que ninguém perguntou, eu vou perguntar. Primeiro, para a Margarete, eu queria que ela explicasse um pouco mais para a gente essa diferença do virtual, porque a gente tende a acreditar que os documentos digitais não são físicos. Tanto é que a maioria das vezes que a gente fala, a gente tende a falar documento físico e documento digital. E, no entanto, ela mostrou que o documento digital também é físico. Eu gostaria que ela falasse um pouco mais sobre isso.
Para a Roseli, calma aí, deixa eu pegar minhas anotações. Tá. Eu gostaria que ela explicasse um pouco mais o conceito de variabilidade limitada, que eu acho que é um diferencial que o documento digital traz para a gente procurar entender o que é isso. Porque é muito fácil a gente entender o documento digital quando ele é estático, como no Word, como um texto. Mas quando a gente pensa no documento digital como uma website ou como um banco de dados, é mais difícil da gente ter esse entendimento da forma fixa e conteúdo estável. Então, eu gostaria também, se possível, que ela falasse um pouco sobre isso. Para a Ana Célia, eu gostaria de saber se todos os instrumentos que ela apresentou ali para a gente, aquelas listagens, elas estão disponíveis para que a gente possa acessar, para que a gente possa pesquisar. Olha só, Brenda, essa discussão é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. A gente aqui hoje, né, do ponto de vista da diplomática e da arqueologia, a gente pode aceitar esse pressuposto da virtualidade colocada do ponto de vista da filosofia, de vários, né, de que virtualidade não é o que não existe, mas como que existe em potencial, né? Portanto, o virtual, na verdade, o que ele se opõe é ao ato. Ao ato. O documento arquivístico, ele é registro de atos e fatos, né? Então, a virtualidade... O problema é que no ambiente digital, né, eu acredito nisso, por causa do que eles chamam de dilúvio da informação, dilúvio de dados, parece que é tudo assim, não é tátil. Esse é um problema, né? O Geoffrey Yeo já tinha apontado isso. Um dos problemas do ambiente digital é que, pela primeira vez, estão se produzindo objetos que não são táteis. Enquanto que tudo que foi feito antes, todos os materiais que são carregadores de documentos, pode ser pedra, argila, papiro, pergaminho, todos eles são táteis. E no digital existe aquilo que eles chamam da falácia tátil. Como eu não pego pelo tato, né, eu não sinto pelo tato, está falando, ele não existe. E na linguagem comum, o que não existe é o que é virtual, por exemplo, né, ou o que não é passível de eu ser, vamos dizer, de ser visto ou de ser, vamos dizer, sentido pelo tato. Acho que por trás do virtual tem a questão daquilo que vamos dizer, o Geoffrey Yeo, que é um arquivista inglês, está chamando da falácia tática, né? E a outra, mas isso é complicado. Outra complicação, que é muito, que você apontou, que eu acho complicado, é chamar documento em papel de documento físico. E como se o documento digital não tivesse fisicalidade, não tivesse materialidade. Né? Não existe nada mais material do que BIC. BIC é um aspecto, essa dimensão, essa camada física, ela é realmente física, ela é material. Né? Agora, que a gente não, mas que não é tátil e que não vejo. Eu dou um exemplo para meus alunos sobre a questão do tátil, é o seguinte, do som. O som você apreende, né, por alguns sentidos, né, apreendido por sentido, né, mas você não é apreensível pelo tato. Não quer dizer que ele não exista, não quer dizer que ele não possa ser medido, não quer dizer que você não possa, vamos dizer, quantificar, ver graves, agudos, dimensões e tudo. Mas que a apreensão é uma outra tipo de apreensão. Então, na questão do virtual tem a questão do virtual e físico, que eu acho que que não é correto isso, né? Mas existe como possibilidade o documento digital. Ele você tem que criar as condições de possibilidade para ele permanecer, é verdade, né? E o que eu acho assim, que muitas vezes esse termo, como ele é utilizado, vamos dizer, de uma maneira muito intuitiva, muito, né, sem muito rigor, é complicado a arqueologia utilizar, os arquivistas de informação, a não ser que eles expliquem muito bem, né? É uma coisa complicada. E a outra coisa que eu ainda acho ruim é chamar documento em papel é físico, documento digital não é físico. Como não? Tá? Já que ele tem uma fisicalidade muito objetiva. E sem essa fisicalidade é impossível existir o documento digital. E a terceira coisa é a questão tátil, né? A gente não ficar aferrado que documento passa pelo sentido do tato. Isso é um problema para os arquivistas, porque a vida toda, né, todos os documentos foram apreendidos pelo tato. E ao não ser apreendido pelo tato, ele acha que não existe, ou que é uma coisa estranha, ou que é uma informação, né? Como a Roseli enfatizou também. Né? Gente, a Roseli pediu para complementar aqui a resposta da Margarete. Quando você
vocês digitam no teclado, vocês nunca se perguntaram o que eu estou digitando, como é que está sendo esse mecanismo, e aparece na tela, né, A, B, C, D, a casa é bonita. Quando você aperta aquela tecla do computador, você está simplesmente, aquele A que você está pensando que você está escrevendo, ele é um 010101, que é fixado no suporte magnético do hardware do computador, do HD do computador. Tá? Agora, isso tudo é ciência da computação, os engenheiros da computação que podem explicar. Tá? Quando você digita e aparece na tela, está onde? Quando você escreve aqui, ó, eu escrevi, tá? o alfabeto com o papel. Quando você tecla no computador, também. Só que é o 010101. E aí você precisa de um programa para aquilo aparecer para você. Por isso que é o virtual que a Margarete falou. É o documento em potência, de Aristóteles. Aristóteles não dizia que a semente era uma fruta em potência, era uma árvore em potência, a muda é uma árvore em potência. Então, o bit, ele é um documento em potência. Ele vai, através de um programa, aparecer para você e você entender. E a coisa da fisicalidade é tão complexa que basta vocês pensarem que, pasmem, existem estudos na ciência da informação que a informação oral tem fisicalidade. Estou conversando aqui com vocês, a estudiosa tem um livro chamado Speaking into the Air, falando para o ar, que ele diz que isso que eu estou falando tem um suporte, que minhas cordas vocais e o ar. Então, é um mundo a ser estudado. O que importa é o que a Margarete falou, você não pega o documento digital, mas tudo tem fisicalidade. Entendo toda essa conjectura teórica sobre o assunto, mas eu acho que o principal, né, que a diferença não é nem entre o tátil e a materialidade, né, e a virtualidade do documento. O problema é a confiança. Né? Como a maioria das pessoas não tem entendimento, como a professora falou, de como esse documento ele está armazenado, quando ele é tátil, quando ele está no papel, você entende, como o Leonardo falou, o documento é confiável. As pessoas não estão acostumadas ainda com esse nível de informação. Tem muita coisa que está além da compreensão da maioria das pessoas. Então, o tátil, né, não é exatamente a questão de você poder pegar o documento, você sentir o documento, mas é você ter a confiança no documento. Você não sabe, a maior parte das coisas que a gente tem dúvidas com relação ao mundo digital é se é a confiança na informação. Se ela não pode ser alterada depois. Né? A maioria das pessoas não sabe como isso funciona. Então a informação ela pode ser alterada, uma imagem pode ser alterada, um documento pode ser alterado, uma assinatura pode ser alterada ou forjada digitalmente. Né? Eu acho que a questão seria por aí. Né? Obrigado. Você pode se identificar, por favor? Meu nome é Aldo. Vou fazer uma comunicação sobre paleografia depois. Como é o nome? Aldo. Então, Aldo, você tocou num ponto importantíssimo. A confiança, ou melhor, a segurança, não está na tecnologia, sim. Ela está na gestão dos documentos que estão sendo produzidos. Por isso que o conceito de gestão, ele entra com força total. E não é a gestão do GED. É a gestão arquivística. Por que a gente chama de gestão arquivística e algumas colegas estranham, não gostam? Porque a gente quis diferenciar a gestão simplesmente do GED, da gestão eletrônica que os programas fazem. A gestão preconizada pela arquivologia, ou seja, arquivística, ela vai definir num sistema dentro do seu trabalho quem pode entrar nesse sistema,
E daqueles que podem entrar, quem é que pode produzir o documento, quem é que não pode. A partir daí, a classificação. Então, o conceito de confiabilidade, ele não é bem assim, você colocou no sentido do vernáculo, a confiança que você tem no documento. Mas o de confiabilidade que o Leonardo trabalhou, é exatamente isso. O conteúdo desse documento, será que eu posso confiar? E como é que eu vou saber? Controlando quem cria e como cria. E depois de criado, você vai acompanhar toda a tramitação desse documento, já vai cair na autenticidade, se ele se mantém exatamente como é criado. E essa coisa do que você falou ainda da confiança, e que não importa a materialidade, importa sim pelo seguinte: a tecnologia digital, ela usa uns termos que muito sedutores. Olha só, computação na nuvem. Não está na nuvem coisa nenhuma. Está num servidor que tem uma base física. Os bits estão ali. E aí vem o repositório na nuvem, que eu posso colocar todos os documentos da minha instituição no repositório que está em Singapura. Eu faço um contrato. Só que as leis de Singapura são muito diferentes da do Brasil. De repente eu perdi lá um dado, uma coisa, não, mas aqui em Singapura a lei não permite, que não tem problema nenhum, não. Então, gente, computação na nuvem é um nome lindo, mas não está na nuvem, não, eu sinto muito. Então, isso que você falou é muito importante, sim. Como é que eu vou ter certeza, não importa se é material, se não é material, tudo bem, que aquilo é o documento que diz ser? Pela gestão. Só fazendo a gestão arquivista. E a gestão vai incluir todos os elementos da diplomática e mais alguma coisa. Gente, rapidinho, antes do Leonardo falar, a gente vai abrir para só mais uma pergunta por causa do tempo. E antes disso, para avisar, os certificados vão ser interrompidos agora, a entrega, e vai retornar 1h30. E para todo mundo voltar 2h em ponto, não é isso? Vai recomeçar 2h em ponto, então, por favor, para que todo mundo retorne do almoço nesse horário. O que você falou, Aldo, é uma preocupação minha também em termos de trabalho, porque a questão entre a materialidade e a imaterialidade mudou um pouco a natureza do trabalho do arquivista em si, né, de quem trabalha com essa informação. Porque se antes, para garantir confiabilidade e autenticidade, eu fazia uma intervenção no próprio ambiente do arquivo, né, por meio da custódia, né, da minha atribuição legal de cuidar daquele documento, por meio de ações de intervenção no documento, de preservação, controle ambiental, de restaurar, né, de controlar o acesso. Hoje, essa custódia saiu do ambiente do arquivo, né, com documentos escritos em papel, e passou para os setores de informática, onde estão os servidores. Então, como eu vou atuar dentro da esfera do cara da tecnologia da informação? Porque eu não tenho mais o documento sobre a custódia do arquivo. Ele está nos servidores do pessoal da tecnologia da informação. Daí vem o debate da diplomática. Eu não preciso estar com o arquivo, porque o controle que eu vou fazer sobre ele é intelectual. É como a professora disse, é controlar o acesso, é saber quem pode intervir naquele documento, é ter todo o registro de modificações que foi feita, se alguém apagou, se alguém não apagou, se alguém encaminhou para o ambiente incorreto. E a diplomática, você analisando o documento, tendo o perfil completo dele, vai te possibilitar isso. Tipologia a tipologia. Porque hoje ele não está, a gente não põe mais a mão nele, ele está lá dentro dos servidores de informática. Por isso que você falou da parceria com o pessoal da informática é importante. Essa parceria continua difícil, mas já melhorou muito. Já está havendo uma união melhor entre arquivistas e o pessoal da informática. Eu vou dizer para eles, sim, como é que eu vou fazer essa gestão e essa preservação. Tá? Os instrumentos que a Brenda perguntou do TGD,
No site do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, entra no menu, no ícone Gestão de Documentos, ali está disponível os produtos da pesquisa, que é a tabela de temporalidade, o plano de classificação da atividade meio, o manual de gestão de documentos e o manual de protocolo. Agora, a metodologia, nós estamos sistematizando esses dados e vai sair um livro publicado sobre todo o trabalho que nós desenvolvemos no âmbito da pesquisa. Mas um desdobramento interessante da pesquisa que merece também um comentário e uma divulgação aqui, é que a diplomática é um assunto que eu preciso registrar, fiquei com ciúmes do Marcelo, que fez uma declaração do professor Franklin ontem, e eu preciso fazer uma declaração do professor Heloísa. Ela foi minha orientadora no mestrado e no doutorado, de que eu tenho a honra de ter sido orientada, e são questões que eu comecei a discutir no âmbito do doutorado, nós aplicamos, agora venho aplicando em pesquisas no mestrado. Esse trabalho do PGD tem um desdobramento interessante, que é o trabalho da Carla, que está aqui, em que ela aplica a análise diplomática para a padronização de documentos, da produção documental do Estado do Rio de Janeiro. Então, o trabalho dela também vai ficar disponível no site do arquivo e no repositório da UF. Agora, a metodologia específica do PGD, a gente está lançando um livro, só falta eu terminar, eu estou com problemas pessoais para terminar, mas ele está na forma, logo a gente disponibiliza. Obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Ainda falta a Roseli responder a minha. Então, antes da Roseli responder, nós vamos encerrar com a resposta da Roseli, reafirmando às 14 horas em ponto, para a gente recomeçar na mesa da tarde. Olha, o conceito de variabilidade limitada, ele é um conceito, como eu falei, novo, e não é muito palatável, é muito fácil. Mas só de vocês ouvirem falar nisso hoje, eu fico feliz. E o que, uma maneira talvez ainda mais simples de explicar, é que a mudança, a diplomática e a arquivologia diz, o documento tem que ter forma fixa e conteúdo estável, mas o documento digital está sempre mudando. Mas essa mudança, quando ela é prevista por quem fez o documento, ele sabe exatamente o que vai mudar. Eu mando um gráfico para você, eu fiz o gráfico e as regras são fixas, eu já sei que ele vai aparecer, pode aparecer em forma de pizza para você ou em forma de tabela. Ele vai variar a forma? Vai, mas dentro de regras que eu conheço o autor, eu que sou autora tá? Então tudo é controlado. E o caso do catálogo, se vocês pararem para pensar, o catálogo de compra online, é como se você tivesse um livro, um catálogo impresso. Você vira, aparece uma coisa, daqui a pouco você vira, aparece outra coisa em cada página. Quando eu fecho e abro de novo, está tudo ali. O catálogo de compra online, ele é assim, cada vez que você olha, ele apresenta as mesmas coisas para você. Aí teve até um aluno que falou assim, mas professor, e quando altera o preço? Aí a gestão daquela empresa vai colocar exatamente isso, que no dia tal, pelos metadados, houve uma atualização de preço. Tudo vai ser previsto. Tudo. Agora, o que não pode é você ter hoje, mostrar um documento hoje e amanhã não dá mais. É isso que não pode, porque aí você tem informação, você não tem o documento. Bom, gente, foi riquíssima essa mesa de hoje. Acho que é importante para a gente saber do nosso objeto, que é o documento, como tratar o documento, principalmente nas mídias, no meio digital. Eu gostaria de agradecer a mesa por toda a participação e pelas maravilhosas palestras que trouxeram para a gente, e também agradecer ao público que ficou até esse horário para que a gente pudesse fazer esse debate. Obrigada.